Capítulo 499, Inimigo em Comum. 5. Quando Yonvou entrou no 60º andar, uma janela de mensagem com o termo Nossa Raça apareceu. Era assim que os gigantes se referiam a si mesmos. Diferente da raça dos dragões, que é relativamente bem conhecida e cuja presença na torre continuou por um longo tempo graças à existência da Rainha do Verão, os gigantes foram extintos há muito tempo. Não existe muitos registros restantes sobre sua existência. No entanto, os gigantes foram guerreiros que fizeram com que inúmeros mundos e dimensões se ajoelhassem diante deles. Entretanto, essa mesma bravura eventualmente os levou à ruína e somente traços de sua existência ficaram para trás no 60º andar. Assim como o 50º andar estava conectado aos dragões e também era a moradia do dragão ancião Calatus, o 60º andar estava cheio dos traços dos gigantes. A tumba da grande espada na verdade era uma coleção de armas usadas pelos gigantes durante o treino pelo qual passavam quando eram crianças. Com um pouco de manutenção, a maioria das espadas ainda podiam ser usadas atualmente. A tecnologia de metalurgia, destreza e ambição excelentes da raça dos gigantes estavam todas presentes em suas espadas, o que as ajudaram a manter suas formas e utilidade mesmo depois de tanto tempo ter se passado. A raça dos dragões estudava e buscava o conhecimento da verdade, mas a raça dos gigantes trilhava um caminho diferente, então Yonvou não sabia o que esperar deles. Baseado em Valdebish, que herdou o sangue dos gigantes, Yonvou tinha somente uma vaga impressão deles. De qualquer forma, por causa da relação única do 60º com a raça dos gigantes, Valdebish raramente saiu desse andar depois que chegou até ali. O 60º andar era o único lugar em que ele conseguia relaxar sua mente. Apesar de Arthur ter sua própria casa do clã, Valdebish frequentemente mencionava que ele se sentia mais seguro no 60º andar. Valdebish estava sempre se lembrando de sua infância com uma expressão de anseio. Eu pensava que talvez a saudade que ele sentia fosse igual ao que eu sentia pela minha vida na Terra, mas a diferença entre nós era que eu podia voltar para cá a hora que quisesse se eu desistisse de conquistar a torre, enquanto meu amigo não podia fazer nada disso. O 60º andar era só uma imitação da casa dos gigantes perto do fim de seu reinado, então não podia ser considerado a verdadeira casa deles. O lugar nunca foi o território dos gigantes. Depois de ler essa entrada no diário de seu irmão, Yonvou achava que Valdebish decidiu voltar para o 60º andar depois de desistir de seus privilégios e conquistas acumulados para enviar Yonvou de volta para a Terra. Além disso, o Bailuq também mencionou que a porta que leva para as terras antigas dos gigantes fica localizada nesse lugar. A porta para as terras antigas da raça dos gigantes ficava em uma etapa oculta localizada no fim do 60º andar. De certa forma, fazia sentido estar aqui, mas apesar de inúmeros clãs e rankers terem explorado o local, nenhum deles encontrou a porta. No fim, eles decidiram que o 60º andar não era nada mais do que uma imitação. Afinal, não havia nenhuma evidência de que os gigantes alguma vez viveram na torre, então esse boato se tornou um fato para as pessoas. No entanto, depois que completou o 60º andar, Valdebish percebeu que esse não era o caso. Ele sabia que o último lugar em que os gigantes pisaram antes de serem extintos foi a torre. Se você entendesse a perspectiva dos gigantes, fazia sentido que eles teriam aparecido na torre. Os gigantes eram uma raça que provava seu próprio valor através das batalhas. Era uma tradição desprezar os fracos e respeitar os fortes, o que permitiu que a raça se tornasse ainda mais forte. Para eles, o mundo da torre era como uma droga que não podia ser ignorada. Com os desafios em cada andar que testavam as capacidades de cada jogador e a possibilidade de crescer infinitamente com o sistema de recompensas da torre, era inevitável que os gigantes espalhados pelo universo e várias dimensões decidissem desafiá-la. Afinal, a torre fornecia até mesmo um sistema de rankings fácil de se entender que permitia que os gigantes comparassem sua força com os membros da própria raça. Os gigantes continuaram subindo a torre, mas no fim, todos por um provou ser uma parede insuperável que os impediu de avançar além do 77º andar.
Isso aconteceu milhares de anos atrás e agora quase não existe nenhum registro disso. O Torre ainda estava em sua infância quando os gigantes resolveram desafiá-la e confrontar todos por um. Era uma época antes das várias sociedades no mundo celestial terem se formado adequadamente e antes do estabelecimento da raça dos dragões. Ainda assim, todos por um já dominava firmemente o 77º andar e já tinha se tornado uma barreira impenetrável. Mas, assim como os dragões, os gigantes passaram por um processo de extinção lento. No entanto, diferente dos dragões que foram massacrados juntos, tentando desafiar todos por um, os gigantes lutavam contra ele individualmente. Eles queriam desafiar todos por um como guerreiros orgulhosos, não como uma raça. Esse ponto de vista fez com que eles lutassem entre si para ver qual deles seria um grande guerreiro digno de desafiar todos por um. Essa batalha aconteceu no 60º andar e as armas da tumba da grande espada foram as únicas coisas que restaram dos guerreiros gigantes que lutaram e morreram. Também era a única etapa oculta que continha traços de suas batalhas e brigas tolas. O lugar que Bailuk descobriu, e que Valdebish foi visitar mais tarde, era a área que continha restos da batalha final. Porém, essas eram todas as informações que Yonvou possuía sobre a etapa oculta. A cópia original das revelações não foi a única coisa que Yonvou viu na biblioteca Shandong. Ele também pegou livros aleatórios para ler, então conseguiu aprender várias histórias ocultas do universo. O caos rastejante está de alguma forma relacionado à extinção dos gigantes. As informações de séries de alto escalão, como deuses de outro mundo, eram restritas. Somente aqueles com permissões altas podiam acessar essas informações fortemente guardadas, o que significava que Yonvou não podia lê-las. Se ainda tivesse seus direitos de visualização, ele poderia ser capaz de descobrir mais sobre o caos rastejante, mas já que usou todos nas revelações, ele não teria mais essa oportunidade. Mas ele tinha algumas teorias. O caos rastejante foi quem contou a Bailuk sobre a terra antiga dos gigantes. Além disso, o caos rastejante tinha aparecido usando a aparência de Valdebish, então havia claramente alguma conexão com a morte dos gigantes e o deus de outro mundo. Yonvou achava que os gigantes entraram em contato com o caos rastejante, assim como o dragão ancião Kalatus se aliou a ele para superar todos por um. No entanto, tudo isso era só um palpite. Yonvou não tinha certeza de nada. Valdebish parecia saber de algo, mas não deixou nenhum detalhe sobre isso na carta que escreveu quando devolveu o corpo de Yonvou para a terra. Vou descobrir em breve depois de cruzar o andar com suas asas de fogo. Yonvou finalmente chegou no fim e encontrou uma colina que era muito mais alta do que todas as outras que viu na área. Parecia com uma montanha grandiosa e seu pico era uma espada enorme que parecia facilmente passar de 1 quilômetro de comprimento. O punho da espada atravessava as nuvens e parecia perfurar os céus. O desafio do 60º andar era ser reconhecido por um dos espíritos de espada que continuava nas lâminas. Em outras palavras, você precisava ser reconhecido pelo espírito de um gigante caído. Já que o tamanho de cada espada era diretamente relacionado ao rank de seu antigo dono, a dificuldade para passar pelo desafio do andar estava diretamente relacionada ao tamanho da espada. Yonvou chegou na frente da maior espada do andar. O rei dos gigantes, o grande guerreiro, ele recolheu suas asas de fogo e infundiu sua palma com poder mágico. A entrada para a etapa oculta deve ficar embaixo dela. O túmulo de espada do gigante começou a tremer e a ferrugem e terra que o cobriam caiu. A espada afiada que estava adormecida por baixo irradiou um brilho frio. CH. Um espírito cinza e indistinto surgiu do túmulo e começou a assumir um formato sombrio. O corpo do espírito do gigante era facilmente tão grande quanto o dos titãs que Yonvou encontrou no Tártaro. No entanto, era somente um espírito e nada mais do que traços do que uma vez foi um grande ser. O espírito não tinha nenhum ego e era como um NPC que se movia como foi programado. Mas como era um resto deixado para trás pelo rei dos gigantes, ele emitia uma enorme pressão espiritual.
Um tufão violento começou a se agitar enquanto ele assumia sua forma, achatando as colinas e montes próximos. Aqueles que desafiavam o 60º estavam perto de se tornarem Rankers, mas Yon-Vo se perguntava quantos deles conseguiriam aguentar uma tempestade feroz como essa. Sem se importar com a ferocidade da tempestade, Yon-Vo pacientemente esperou que o espírito assumisse sua forma final. Quando os vários fios de aura se uniram, um crânio se formou e olhou para Yon-Vo, rugindo. Quem se atreve a despertar o espírito deste grande ser? Prove as suas qualificações. Era a mesma frase que os espíritos diziam quando saíam de seu túmulo. Yon-Vo planejava responder sinceramente desde o começo, mas ele não tinha a intenção de dizer sua resposta somente para esse espírito ouvir. Para abrir a etapa oculta, outra condição absolutamente ridícula tinha que ser cumprida. Ser reconhecido por todos os espíritos que vivem nesse cemitério de espadas. Em um instante, um enorme campo mágico se espalhou de Yon-Vo para o resto do andar, deixando círculos concêntricos por onde passava. Quando o campo envolveu o cemitério de espadas com seus poderes mágicos, os túmulos começaram a tremer ao mesmo tempo. Havia 3.000 túmulos de espadas no 60º andar, a visão de todos ressoando ao mesmo tempo era assustadora. Quem se atreve a nos despertar do nosso longo sono? Quem se atreve a nos acordar do nosso sono profundo? Quem se atreve? Cerca de 3.000 corpos espirituais grandes e pequenos surgiram de seus túmulos ao mesmo tempo e se viraram para olhar para Yon-Vo, com suas intenções de guerreiros ferozes se combinando em uma única intenção assassina. A atmosfera tremeu. Jing. A missão oculta, Legião dos Grandes Guerreiros Antigos, foi revelada. Missão oculta / Legião dos Grandes Guerreiros Antigos. Descrição: você perturbou o descanso de uma antiga raça que esteve adormecida por um longo tempo no 60º andar. Todos sentem uma forte hostilidade em relação à pessoa que não só destruiu seu sono, mas também perturbou a paz dos outros ao redor deles. Além disso, o fato de que uma mera criatura de carne e sangue os perturbou fez com que eles se sentissem ofendidos. O grande guerreiro declarou que você será sacrificado como oferenda para a raça deles. A partir desse ponto, prove para a Legião dos Grandes Guerreiros Antigos que você não é só um mero mortal, mas um guerreiro com coragem e determinação como eles. Ultrapasse seus limites e os elimine para provar que você merece suas qualificações. Restrições. Tempo limite. Recompensas. O título de Grande Soldado Guerreiro. Entrada para a etapa oculta Terra dos Gigantes Caídos. A espada do grande guerreiro. Yon-Vo deu uma risada. Até mesmo Rankers teriam dificuldade para lidar somente com o espírito. Para desafiantes normais, o objetivo do andar era provar seu próprio valor e não necessariamente vencer. Contanto que os espíritos te respeitassem, você poderia passar no desafio. No entanto, a situação era diferente para Yon-Vo, que tinha despertado todos os espíritos do andar. Ele não só tinha que se provar, mas também destruir. O sistema do andar decidiu que ele tinha insultado todos os espíritos. Apesar de Yon-Vo ter se tornado forte o suficiente para despertar o poder de Lúcifer, ele sentiu seus lábios ficarem secos com a intenção assassina que era formidável o suficiente para fazer sua pele pinicar. O Valdebish mencionou que teve que passar por vários problemas até chegar aqui, não é? Para entrar na etapa oculta, ele precisou obter o título de Grande Soldado Guerreiro. Quando Valdebish chegou ali pela primeira vez, ele não tinha a força para derrotar todos os espíritos e teve um pouco de dificuldade. Mas eventualmente, ele conseguiu completar a missão oculta. Yon-Vo puxou lentamente a baioneta mágica que estava pendurada em seu cinto. Era uma sensação boa tocá-la depois de tanto tempo. Seria muito mais rápido se ele pudesse invocar todos os seus familiares das sombras para lidar com os espíritos. Mas não posso acordá-los agora. Seus espíritos estavam em um estado de meditação profunda para treinar e melhorar por mais de 1000 anos. Shannon, Ryong, Rebecca, Bo e até mesmo a Lorde Vampírica que tinha sido tirada de Vigrit não tinham recuperado a consciência ainda. O fato de que eles não despertaram depois de seu retorno significava que estavam em um ponto importante.
Yonvou não tinha intenções de incomodá-los nesse momento crítico. Além disso, ele não sentia que precisava da ajuda deles, então não os chamaria até que eles despertassem por conta própria. Assim como ele ficou mais forte, eles logo apareceriam em suas novas formas. Ele decidiu abrir suas asas de fogo e se afastar por enquanto. O meu corpo. Eu estive procurando por tanto tempo. Mas ele roubou. Oh, meu corpo. Você está com ele. Você é o ladrão. O quê? Yonvou virou a cabeça na direção do espírito do grande guerreiro. Ele estava dizendo coisas que não faziam parte de suas frases programadas. Os olhos do grande guerreiro queimavam ferozmente. O nível da hostilidade que Yonvou sentia dele estava além de qualquer coisa que ele já tinha experimentado até agora. A alma do grande guerreiro oscilada foi liberada. A alma do grande guerreiro sente a autoridade que você e seus familiares possuem e exige que você a devolva. A alma do grande guerreiro possui uma hostilidade tremenda em relação a você. Da escuridão e do vazio, a alma do grande guerreiro está tentando descer através de seu corpo espiritual. Um grande demônio infectado pelo caos rastejante está descendo. Todos os espíritos sob seu controle estão tentando se reencarnar simultaneamente. Continua no próximo vídeo.